A noite caía lentamente sobre a estrada sinuosa que cortava os campos enevoados. O carro avançava em ritmo constante, enquanto os faróis iluminavam trechos fugidios das árvores que se inclinavam, quase como se quisessem sussurrar segredos ao vento. Ao meu lado, Poirot, impecável como sempre, ajeitava o bigode com o cuidado de quem mantém cada detalhe sob absoluto controle. Eu, Richard Barnes, seu velho amigo e narrador dessa jornada, observava a paisagem que nos levava até o coração de um mistério prestes a se desenrolar. O destino era a mansão Holloway, um casarão vitoriano envolto em era, cuja reputação oscilava entre prestígio e sombras. O convite partira de Edmund Holloway, proprietário da casa e homem conhecido por seu gosto por encontros sociais e por manter relações ambíguas com muitos dos que orbitavam sua vida. O motivo alegado para nossa visita parecia trivial: o desaparecimento de um estojo de cigarreiras de prata, descrito como herança de família. Admito que me surpreendi ao ver Poirot aceitar o caso, mas sua resposta foi simples. Mon ami, até mesmo o menor dos detalhes pode revelar um enredo de grandes proporções. Ao dobrarmos a curva final, a mansão surgiu diante de nós, majestosa e inquietante. Os muros de pedra cobertos de era eram engolidos pela neblina. As altas chaminés recortavam o céu escuro e as janelas iluminadas projetavam retângulos de luz que contrastavam com o ambiente pesado. Ao redor, jardins meticulosamente podados se misturavam a cantos onde a vegetação parecia crescer sem controle, como se a ordem e o caos dividissem espaço no mesmo terreno. Na porta principal, aguardava Edmund. Era um homem de porte elegante, cabelos grisalhos nas têmporas e um sorriso ensaiado que não alcançava os olhos. Estendeu a mão a Poirot e a mim com cordialidade. Ao seu lado, Harold Fenton, primo e secretário, mantinha postura rígida, olhar inquieto e expressão que parecia medir cada palavra dita. Senhores, bem-vindos à mansão Holloway. Espero que tenham tido uma viagem agradável, disse Edmund com voz firme, embora traída por uma ansiedade mal disfarçada. Fomos conduzidos ao grande salão de entrada. O chão brilhava com pisos encerados, tapetes orientais suavizavam os passos e um lustre de cristal lançava reflexos dourados pelas paredes. Ainda assim, a atmosfera não transmitia apenas luxo. Havia uma tensão latente, como se cada canto carregasse histórias que preferiam permanecer escondidas. No salão adjacente, conhecemos os outros presentes no fim de semana. Coronel Spencer, homem corpulento de pele avermelhada, ex-militar marcado por antigas frustrações, falava alto demais e ria em momentos inoportunos. Lady Margaret Ashford, viúva rica e curiosa incorrigível, trazia no olhar o brilho de quem colecionava segredos alheios como passatempo. Isabella Moore, jovem de semblante delicado, permanecia em silêncio, sempre com os olhos perdidos em pensamentos distantes. Boatos diziam que no passado tivera laços com a família Holloway. Entre os empregados destacavam-se Jenkins, o mordomo que mantinha uma compostura férrea apesar das mãos trêmulas, e Clara, a camareira de passos ligeiros, que observava mais do que demonstrava. Poirot, após as apresentações, sentou-se perto da lareira. Enquanto o fogo estalava, ele lançou seu olhar atento sobre cada convidado, como quem avalia peças de um tabuleiro. Uma casa imponente, Monsieur Holloway, comentou. Mas noto que sob esta elegância repousa algo desalinhado. Edmund sorriu de forma tensa e respondeu. Apenas imaginação, Sr. Poirot. Aqui tudo está sob controle. No entanto, a impressão era clara. Nada ali estava sob controle.
Lady Margaret insinuava que o estojo desaparecido não era um objeto qualquer, mas um símbolo da família, carregado de histórias comprometedoras. O coronel parecia alimentar rancores antigos, enquanto Harold observava Edmund com a fixação de quem vigia um segredo perigoso. Isabela, retraída, deixava escapar um ar de melancolia que sugeria feridas ainda abertas. Após um jantar carregado de formalidades e silêncios constrangedores, a neblina se adensou do lado de fora. A mansão parecia isolada do mundo, rodeada por jardins cobertos de sombra e por um lago imóvel como vidro. Quando os convidados se recolheram, Poirot aproximou-se de mim e comentou em voz baixa: Barnes, o pequeno estojo é apenas a cortina. O verdadeiro drama ainda não se mostrou. Observe bem esta casa. Cada olhar, cada gesto, esconde uma história. Fui para meu quarto intrigado. Enquanto a noite avançava, não conseguia afastar a sensação de que os corredores guardavam mais do que ecos. O ranger distante de portas, o sussurro do vento contra as vidraças e o peso da escuridão tornavam impossível o repouso tranquilo. Em meio à insônia, recordei as palavras de Poirot. O caso não era simples. O que parecia um furto trivial revelava-se o prelúdio de algo muito maior. As máscaras sociais, os vínculos entre os presentes e as tensões mal contidas indicavam que segredos estavam prestes a emergir. E naquela atmosfera de desconfiança, compreendi que Poirot já começava a tecer as primeiras linhas de uma investigação que mudaria para sempre o destino da mansão Holloway. Na manhã seguinte, a atmosfera da mansão se revelava diferente do que fora mostrado na recepção. O brilho das paredes, os tapetes impecáveis e o luxo arquitetônico contrastavam com olhares inquietos e conversas abafadas. Poirot observava cada detalhe com calma, enquanto eu, Richard Barnes, percebia que a cortina de hospitalidade escondia um cenário repleto de desconfiança. Edmund Holloway tentava sustentar a imagem de anfitrião perfeito, mas seus gestos denunciavam nervosismo. Durante o café da manhã, ele falava em tom controlado, mas batia os dedos contra a mesa de forma insistente. Dizia que o estojo desaparecido deveria ser apenas um descuido, talvez perdido entre papéis ou guardado em algum canto esquecido. Ainda assim, fez questão de solicitar a Poirot que investigasse. A serenidade ensaiada contrastava com o olhar de Harold Fenton, o primo e secretário, que observava o anfitrião como se antecipasse cada palavra e cada erro. O coronel Spencer mantinha sua postura expansiva. Contava histórias de campanhas passadas, exagerando feitos e ocultando derrotas. Sua risada alta parecia preencher o salão, mas bastava um comentário sobre negócios para que sua expressão endurecesse. Havia uma rivalidade antiga entre ele e Edmund, marcada por discussões em torno de investimentos fracassados. O coronel se esforçava para parecer apenas um convidado animado, mas sua presença carregava ressentimentos. Lady Margaret Ashford, sempre sorridente, se apresentava como a dama elegante e sociável. Conversava com todos, distribuía observações sobre moda, viagens e eventos, mas cada frase escondia uma intenção maior: descobrir informações. Por trás da simpatia havia um instinto investigativo próprio. Seu envolvimento financeiro com Edmund a colocava em posição delicada, e ela fazia questão de parecer tranquila, mesmo quando seus olhos brilhavam de ansiedade. Isabella Moore permanecia discreta. Vestia-se com simplicidade, evitando chamar atenção, mas sua postura retraída não passava despercebida.
Sempre que Edmund falava, seu rosto refletia tensão, como se memórias antigas viessem à tona. Embora tentasse parecer apenas uma jovem convidada em busca de distração, era evidente que havia uma história mal resolvida entre ela e a família Holloway. Entre os empregados, Jenkins mostrava uma disciplina rígida. Sua voz mantinha o tom respeitoso e seus movimentos eram precisos, mas suas mãos tremiam sempre que Edmund entrava no salão. Clara, a camareira, fingia ser apenas uma jovem atenciosa, mas sua observação constante sobre cada gesto e cada frase revelava que conhecia mais do que deixava transparecer. Poirot, sentado à cabeceira, não intervinha nas conversas, mas registrava cada contraste entre o que era dito e o que era revelado pelas expressões. Quando Edmund insistiu em tratar o desaparecimento do estojo como algo banal, Poirot respondeu com suavidade. Monsieur, um objeto herdado carrega mais do que prata. Carrega histórias, e histórias não se perdem por acaso. A frase, simples e cortês, trouxe silêncio momentâneo à mesa. Ao longo do dia, as interações confirmavam que a realidade estava em conflito com as aparências. Edmund se esforçava para parecer no controle, mas se isolava constantemente em seu escritório. Harold mantinha a imagem de secretário leal, mas circulava pelos corredores à noite, verificando portas e janelas como se guardasse algo. O coronel exibia alegria barulhenta, mas sua impaciência aumentava sempre que Edmund evitava falar de negócios. Lady Margaret reforçava o papel de observadora inofensiva, mas usava cada oportunidade para sondar os demais. Isabella escondia sentimentos, mas reagia a cada menção ao passado da família. Poirot notava que os sorrisos eram ensaiados, as conversas cuidadosamente moldadas e os gestos calculados. Tudo no ambiente era um espetáculo de fachada. O estojo de prata era apenas o primeiro detalhe a expor as contradições. Se fosse apenas um furto comum, não teria provocado tamanha tensão entre os presentes. A insistência em tratar o caso como banal revelava que todos escondiam algo mais. À noite, o clima tornou-se ainda mais carregado. O jantar foi silencioso, interrompido apenas pelo som dos talheres. Isabella evitava olhar Edmund, Lady Margaret insistia em comentários triviais e o coronel bebia em excesso. Harold mal tocava na comida, atento a cada gesto do primo. Jenkins servia o vinho com precisão, mas suas mãos tremiam de forma mais visível. Clara, ao retirar os pratos, lançou um olhar rápido a Poirot, como se quisesse compartilhar sem palavras que sabia mais do que dizia. Quando todos se recolheram, Poirot comentou comigo: Barnes, aqui temos uma casa onde cada rosto apresenta uma máscara. O que vemos é uma encenação. O que importa é o que está escondido por trás. Concordei. A mansão Holloway se mostrava como um palco de aparências cuidadosamente mantidas, mas sob a superfície havia rivalidades, dívidas, ressentimentos e segredos que ainda se revelariam. Essa contradição entre o que era mostrado e o que estava escondido seria o fio condutor da investigação. O caso do estojo de prata já não era apenas sobre um objeto desaparecido. Era a porta de entrada para um conflito muito maior, onde a verdade lutava para emergir em meio às máscaras sociais. A fachada da mansão Holloway já havia se mostrado frágil diante das observações de Poirot. No entanto, era a teia de interesses materiais que realmente sustentava os conflitos entre os presentes. Ganância, rivalidade e corrupção não estavam apenas nos negócios, mas enraizados nos relacionamentos que uniam anfitrião, convidados e empregados. Edmund Holloway,
O anfitrião sustentava a imagem de nobre administrador das terras herdadas. Mas os documentos que circulavam discretamente mostravam outra realidade. Investimentos mal calculados haviam drenado parte da fortuna familiar, e boatos sobre transações arriscadas com fornecedores estrangeiros eram frequentes. Lady Margaret Ashford, que aplicara capital em seus empreendimentos, ocultava preocupação com conversas educadas. Ainda assim, os olhares que lançava a Edmund denunciavam cobrança. Sua riqueza lhe dava a aparência de poder, mas sua ligação com o dono da casa a tornava vulnerável. O coronel Spencer, sempre barulhento e expansivo, também tinha interesses financeiros em jogo. Anos antes, emprestara valores a Edmund em troca de participação em uma sociedade de caça que nunca prosperou. Embora tentasse disfarçar sua frustração com histórias militares e risadas altas, o coronel não escondia o ressentimento de ter sido enganado. Sua hostilidade latente surgia em provocações veladas, muitas vezes disfarçadas de comentários espirituosos. Harold Fenton, primo e secretário, ocupava posição estratégica. Controlava registros, assinava contratos e filtrava informações. Sua lealdade a Edmund parecia mais uma necessidade do que uma escolha. Dependia financeiramente da manutenção da posição do primo, e sua presença constante ao lado dele era uma forma de assegurar que segredos de administração não viessem à tona. O zelo que demonstrava revelava não apenas fidelidade, mas medo. Qualquer ruína do anfitrião seria também sua. Isabella Moore, embora não tivesse envolvimento direto nos negócios, era testemunha de dívidas antigas. No passado, sua família havia sido prejudicada por negociações conduzidas por Edmund. A jovem carregava as consequências de decisões que haviam comprometido seu lar, e sua melancolia era a lembrança viva de uma ganância que ultrapassava gerações. Sua presença na mansão não era simples acaso. Ela conhecia o peso da injustiça causada pelo anfitrião. Entre os empregados, o reflexo da corrupção também se fazia notar. Jenkins, o mordomo, sabia que parte dos recursos da casa era desviada. As constantes dificuldades para manter o estoque de vinhos e os atrasos nos salários do pessoal eram sinais de que a administração não estava sólida. Ele mantinha silêncio, preso pela dependência do emprego. Clara, a camareira, comentava discretamente entre os outros criados que Edmund escondia documentos no escritório, mas não ousava ir além. Poirot reuniu todos no salão na tarde seguinte, sob o pretexto de revisar os horários da noite em que o estojo de prata desaparecera. O que parecia uma simples verificação transformou-se em exposição gradual das tensões financeiras. Cada relato deixava escapar fragmentos de desconfiança. O coronel acusava Edmund de má gestão, Lady Margaret insinuava que seu investimento não estava seguro. Harold evitava respostas diretas e Isabella reagia com olhares de reprovação. A ganância era perceptível não apenas nos bens materiais, mas no desejo de preservar aparências a qualquer custo. Todos tinham algo a perder ou a ganhar com a verdade. Edmund queria manter sua imagem intacta para proteger a herança. Lady Margaret buscava retorno financeiro e influência. O coronel desejava compensação por perdas antigas. Harold defendia a posição que garantia seu sustento. Isabella carregava a esperança de que as injustiças viessem à tona. Até os criados dependiam do frágil equilíbrio de uma casa que, se ruísse, arrastaria todos. Foi nesse cenário que a disputa deixou de ser apenas sobre um estojo desaparecido. Poirot destacou que objetos herdados
simbolizam mais que valor monetário, representam continuidade de poder. A peça de prata tornara-se símbolo da disputa pelo controle da mansão. A suposta perda escondia, na verdade, um embate maior, em que ganância e corrupção se entrelaçavam. Naquela noite, a tensão atingiu novo ponto. O coronel e Edmund trocaram acusações abertas na sala de bilhar. Lady Margaret tentou intervir, mas sua intervenção revelou mais. Mencionou que cobrara Edmund por documentos de um investimento não registrado. Sua confissão trouxe à superfície a verdade que se evitava discutir. Os negócios do anfitrião estavam longe de serem transparentes. Harold, presente na discussão, tentou silenciar o assunto, insistindo que não era momento para conversas financeiras. Mas sua voz tremia, e isso apenas confirmava que conhecia detalhes comprometores. Isabela, ao ouvir o debate, afastou-se em silêncio, deixando claro que aquela corrupção afetara mais vidas do que Edmund admitia. Poirot, que acompanhava a cena sem se deixar envolver pela fúria das palavras, comentou comigo ao final: Barnes, a ganância é uma fera que devora sem ruído, mas sempre deixa rastros. Aqui, todos buscam esconder suas marcas, mas elas se acumulam nos cantos da mansão. O clima de disputa não mais podia ser ocultado. O estojo de prata, motivo inicial da reunião, tornara-se insignificante diante das revelações. O verdadeiro mistério agora estava na extensão da corrupção que envolvia Edmund e como essa teia de ganância havia enredado cada convidado. Na mansão Holloway, as tensões financeiras e as desconfianças já haviam sido expostas. Ainda assim, era a rede de lealdades e proteções mútuas que mantinha a estrutura da casa de pé. Para Poirot, esse aspecto era tão importante quanto a corrupção. Compreender quem protegia quem e por quais razões era fundamental para decifrar o enigma. Edmund Holloway dependia intensamente da lealdade de Harold Fenton, seu primo e secretário. Harold não apenas administrava documentos e registros, mas também funcionava como escudo. Sempre que surgia uma acusação contra o anfitrião, era Harold quem intervinha, suavizando palavras, desviando perguntas e defendendo-o com firmeza. Sua atitude ia além da obrigação profissional. Tratava-se de uma proteção calculada, nascida de uma dívida pessoal. Anos antes, quando Harold enfrentava problemas financeiros graves, Edmund lhe oferecera posição e moradia. Desde então, Harold carregava essa dependência como justificativa para sua fidelidade inabalável. Essa relação, no entanto, não passava despercebida. Lady Margaret Ashford notava como Harold intervinha de maneira automática em favor do primo. Durante um almoço, comentou em voz baixa comigo: "O Sr. Fenton não fala por si, fala pelo que deve. Ele se perderia se Edmund caísse." Poirot, que ouviu a observação, registrou com atenção. A lealdade também se manifestava em outros níveis. O coronel Spencer, apesar de suas críticas e rancores, preservava certo respeito por Edmund. Embora se sentisse enganado em negócios passados, evitava levar a disputa ao público. Em conversas privadas, dizia que lavar a roupa suja da família diante de estranhos seria desonroso. Essa escolha não nascia de afeto, mas de um código pessoal de proteção à reputação social, um instinto herdado de sua vida militar. Isabella Moore, por sua vez, vivia um conflito. No passado, havia mantido laços afetivos com a família Holloway e, mesmo diante das injustiças sofridas, não conseguia romper totalmente. Sua presença silenciosa e seu desconforto diante das discussões revelavam mais do que ressentimento.
Havia uma parte dela que ainda se sentia ligada a Edmund, talvez pela memória de tempos em que acreditara na nobreza da família. Sua hesitação em falar mostrava que a lealdade emocional aprendia tanto quanto a mágoa. Entre os empregados, a lealdade assumia outra forma. Jenkins, o mordomo, servia com disciplina quase mecânica. Sua postura rígida escondia o fato de que sabia mais do que revelava. Quando questionado por Poirot sobre movimentações noturnas, respondeu de forma evasiva, preferindo preservar a imagem do patrão a expor verdades comprometedoras. Para ele, proteger Edmund significava proteger a própria estabilidade. Se o senhor da casa caísse, todos na hierarquia perderiam algo. Clara, a camareira, demonstrava um tipo diferente de proteção. Sua lealdade não era exatamente para Edmund, mas para Isabella. Observava a jovem com atenção, oferecia apoio silencioso e parecia disposta a encobrir atitudes que a beneficiassem. Durante uma tarde, quando Isabella se retirou abruptamente após uma discussão, Clara foi atrás dela discretamente. Poirot notou a cena e comentou comigo. Há lealdades que se voltam não para os poderosos, mas para os vulneráveis. A senhorita Clara compreende que proteger Isabella é também preservar algo de justo nesta casa. Essas redes de proteção se entrelaçavam e dificultavam a busca pela verdade. Cada personagem carregava o peso de alguém a quem devia fidelidade, fosse por gratidão, interesse ou afeto. Para Poirot, essa era uma das chaves do mistério. Quem estaria disposto a ir além da proteção moral e chegar ao extremo de silenciar permanentemente uma ameaça? Naquela noite, um episódio confirmou a importância desse tema. Durante o jantar, Edmund foi confrontado pelo coronel sobre uma dívida antiga. O ambiente se tornou tenso, mas antes que a discussão escalasse, Harold interveio, defendendo o primo e mudando o rumo da conversa. Mais tarde, Lady Margaret confidenciou a Poirot que, em sua opinião, Edmund jamais conseguiria manter sua posição sem a cobertura constante de Harold. Poirot refletiu em voz baixa. Barnes, a proteção pode ser um gesto nobre, mas também pode ser a corrente que prende os homens a atos que não fariam por si mesmos. Veja, Harold, sua lealdade não é virtude, é prisão. Se o primo ruir, ele ruirá também. E quando o homem se vê nessa situação, suas ações podem ultrapassar limites. Outro exemplo ocorreu com Isabella. Em conversa reservada, Poirot lhe perguntou sobre episódios antigos envolvendo a família Holloway. Ela hesitou, olhou para Clara, que estava próxima, e apenas respondeu: há coisas que não posso dizer não por mim, mas pelos que ainda dependo. O silêncio dizia mais que palavras. Isabella ainda se protegia com o véu da lealdade, mesmo quando isso a feria. O próprio clima da mansão refletia essa dualidade. As portas fechadas, os corredores silenciosos e as conversas interrompidas ao menor sinal de aproximação revelavam que todos estavam dispostos a encobrir algo. O estojo de prata já não era apenas um objeto desaparecido, tornara-se um símbolo daquilo que todos estavam dispostos a proteger, uma herança, uma reputação, um segredo ou um laço pessoal. Poirot, em sua análise, concluiu que a lealdade dentro da mansão Holloway não era apenas um traço humano, mas a engrenagem que mantinha a mentira coletiva em funcionamento. Sem essas proteções cruzadas, os segredos já teriam vindo à tona. Mas enquanto cada personagem defendesse outro, fosse por dívida, afeto ou conveniência, a verdade permaneceria oculta.
A partir desse ponto, a investigação ganhou nova camada. Para desvendar o crime que se aproximava, não bastava descobrir quem tinha motivos. Era necessário compreender quem estava disposto a proteger alguém a ponto de comprometer-se. Lealdade, naquela casa, era ao mesmo tempo escudo e armadilha. À medida que os dias avançavam, Poirot observava não apenas os gestos atuais dos habitantes da mansão Holloway, mas também os reflexos de um passado que todos pareciam querer apagar. Cada conversa revelava indícios de que a origem do conflito não estava na perda de um estojo de prata, mas em histórias enterradas que voltavam à tona. Edmund Holloway, apesar de sua postura de anfitrião confiante, reagia com desconforto sempre que o nome de seu irmão desaparecido era mencionado. Havia rumores de que, anos antes, uma disputa de herança havia dividido a família. A ausência prolongada desse irmão, chamado Adrian, permanecia cercada de silêncio. Alguns acreditavam que ele havia deixado o país, outros que sua saída estivera ligada a desentendimentos graves sobre a posse da propriedade. A sombra de Adrian pairava sobre a casa, mesmo que ninguém ousasse falar diretamente. Isabella Moore, a jovem discreta, guardava lembranças pessoais dessa época. Ainda muito nova, estivera noiva de Adrian, e sua vida tomara outro rumo quando o homem desapareceu. Sua ligação com a família não era apenas social, carregava marcas emocionais de um noivado rompido abruptamente. Sempre que via Edmund, sua expressão tornava-se carregada de rancor contido. Não precisava dizer em voz alta. O silêncio demonstrava que ela acreditava que Edmund havia tirado mais do que um objeto do irmão. Havia tomado o lugar dele. Poirot percebeu que a peça desaparecida, o estojo de prata, estava diretamente ligada a essa disputa. Não era apenas um item de valor, mas um símbolo da linhagem Holloway, passado de geração em geração. O sumiço dele significava muito mais do que um roubo. Representava um ataque direto à legitimidade de Edmund como herdeiro. Barnes, comentou Poirot em tom baixo, quando um homem teme perder um objeto, muitas vezes teme perder aquilo que ele representa. Aqui não falamos apenas de prata, mas da própria identidade de um nome. Lady Margaret Ashford reforçou essa suspeita durante uma conversa à tarde. Tentando parecer casual, comentou: há quem diga que Edmund não deveria ter sido o único herdeiro. Eu sempre achei estranha a forma como os papéis da herança surgiram tão rapidamente após a partida de Adrian. Sua frase, dita em tom de fofoca, era mais uma peça no quebra-cabeça. Se a herança havia sido manipulada, Edmund não era apenas um homem em dificuldades financeiras, mas um usurpador de posição. Harold Fenton, o primo e secretário, parecia conhecer mais detalhes do que admitia. Sempre que o assunto se aproximava de Adrian, desviava a conversa. Seu nervosismo aumentava, os olhos fugiam para os cantos do salão e sua voz perdia firmeza. Poirot notou e comentou comigo: a lealdade de Harold não protege apenas Edmund como homem, mas também sua versão da história. Ele conhece a verdade do passado e, por isso, treme diante de qualquer menção a Adrian. Até os criados refletiam esses segredos. Jenkins, o mordomo, ao ser questionado discretamente, deixou escapar que havia trabalhado para a família desde a juventude. Sabia que o desaparecimento de Adrian não fora tão simples. Ele discutiu duramente com o Sr. Edmund antes de partir, Sr. Barnes. Lembro-me bem da noite em que deixou a casa. Mas nunca mais ouvi falar dele. O Sr. Edmund nunca permitiu que o assunto fosse retomado.
Sua voz estava carregada de receio, como se revelar demais pudesse custar-lhe caro. Clara, por outro lado, comentou que vira Isabela chorar em silêncio diante de antigos retratos guardados nos corredores. A jovem parecia reconhecer no rosto de Adrian uma ferida que nunca cicatrizara. O peso de sua ausência era parte do mistério, e o olhar de Isabela denunciava que ela acreditava em algo escondido, que Edmund não apenas se beneficiara com a partida do irmão, mas talvez tivesse tido papel direto em sua exclusão. O coronel Spencer acrescentava outro tom à história. Em conversas regadas à bebida, mencionava que conhecera Adrian e que este sempre fora mais próximo da comunidade do que Edmund. Era um homem de palavra, diferente de seu irmão. Se tivesse ficado, a mansão teria tomado outros rumos. O coronel não escondia seu desprezo por Edmund, e suas palavras davam ainda mais peso à ideia de que a identidade de verdadeiro herdeiro permanecia em disputa. Poirot reuniu todas essas peças como quem observa uma tapeçaria. O estojo de prata simbolizava a herança. A ausência de Adrian alimentava dúvidas sobre legitimidade, e as reações de Isabela e Harold confirmavam que o passado ainda influenciava cada gesto presente. Naquela noite, Poirot declarou em tom firme: "Aqui não investigamos apenas um roubo. Estamos diante de uma casa onde a identidade foi manipulada. O Sr. Edmund pode não ser apenas um anfitrião em crise, mas um homem que construiu seu lugar sobre a sombra do irmão." Essa revelação mudou o rumo das discussões. Edmund reagiu com indignação, negando todas as suspeitas e acusando os outros de inventar histórias. Isabela, silenciosa até então, deixou escapar lágrimas ao confirmar que havia estado prometida a Adrian e que nunca acreditara em sua partida voluntária. Harold permaneceu imóvel, mas seu silêncio gritava mais alto do que qualquer palavra. Lady Margaret e o coronel trocaram olhares de espanto, como se finalmente compreendessem o alcance da corrupção. Os segredos do passado e as disputas pela identidade verdadeira do herdeiro não eram mais apenas rumores, tornaram-se o centro da investigação. O desaparecimento do estojo de prata, antes considerado banal, agora revelava-se o primeiro indício de uma trama muito maior. Na mansão Holloway, a luta não era apenas por bens materiais, mas pelo direito de carregar um nome. Poirot concluiu comigo, quando estávamos a sós: "Mon ami, a identidade é o bem mais precioso. Quando um homem teme perdê-la, pode recorrer às mais extremas medidas para protegê-la. E é exatamente isso que temo encontrar aqui." O peso das revelações sobre o passado da família Holloway já não permitia retorno. O desaparecimento de Adrian, os negócios obscuros de Edmund e a lealdade duvidosa de Harold formavam uma teia de mentiras que começava a ruir. Era inevitável que a justiça se aproximasse, e Poirot estava preparado para expor cada peça do enigma. Naquela noite, ele convocou todos os presentes para o salão principal. O ambiente era carregado. O fogo na lareira ardia alto, mas o calor não dissipava a tensão que pairava sobre os convidados. Edmund Holloway permaneceu junto à janela, inquieto, enquanto Harold se posicionava ao lado, rígido como sombra. Lady Margaret e o coronel Spencer sentaram-se lado a lado, atentos às palavras que viriam. Isabela, pálida, manteve os olhos fixos no chão. Jenkins e Clara ficaram discretos perto da porta, mas Poirot exigira sua presença. Para ele, todos faziam parte da história. Poirot ergueu a voz com calma. "Meus amigos, esta casa tem sido palco de disfarces.
O que parecia um simples roubo é, na verdade, reflexo de anos de segredos e de uma luta silenciosa pelo direito de existir como Holloway. Agora, a verdade deve ser restaurada. Ele começou pelo estojo de prata. Explicou que não era apenas um objeto perdido, mas um símbolo de herança. O sumiço fora planejado como distração, um artifício para desviar atenções de assuntos mais graves. Um homem que teme perder sua posição pode preferir perder um bem visível a revelar o vazio de sua legitimidade, disse Poirot, fitando Edmund. Em seguida, trouxe à tona as suspeitas sobre a identidade. Adrian Holloway não desapareceu por vontade própria. Foi silenciado pelo peso de intrigas e pela manipulação de documentos. Edmund assumiu o lugar central não por direito, mas por conveniência. A ausência do irmão permitiu que ele moldasse a narrativa da família e controlasse a fortuna. Este é o verdadeiro cerne da disputa. Edmund reagiu com fúria, negando tudo e acusando os presentes de conspirar contra ele. Lady Margaret exigiu explicações, mencionando os investimentos que fizera. O coronel Spencer apoiou a acusação, afirmando que Edmund sempre tivera comportamento de oportunista. Isabella, embora silenciosa, chorava, confirmando sem palavras que acreditava na usurpação. Poirot manteve a calma e voltou-se para Harold. Monsieur Fenton, sua lealdade tem sido notável, mas não pelo sangue. O senhor protegeu Edmund porque ele o salvou em um momento de fraqueza. Mas não se pode esconder a verdade eternamente. Sua proteção o torna cúmplice de uma farsa, e agora a justiça exige clareza. Harold tentou falar, mas sua voz falhou. O silêncio foi entendido como confirmação. Poirot prosseguiu com as evidências colhidas. Relatou que Jenkins ouvira passos na ala leste na noite em que o estojo desapareceu. Destacou que Clara vira Harold rondando a biblioteca em horário suspeito. Reforçou que Lady Margaret ouvira ruídos abafados, semelhantes a uma luta. Todas as peças se encaixavam em uma linha lógica que desmontava a versão de Edmund. Não se trata apenas de objetos ou de negócios mal conduzidos. Trata-se de identidade. Edmund tomou para si o que não lhe cabia. Manipulou o passado, afastou o irmão e usou a lealdade de Harold como escudo. Mas o retorno das sombras do passado revelou sua fragilidade. Adrian pode não estar aqui, mas sua ausência grita pelas paredes desta casa. Nesse momento, Isabella levantou-se, lágrimas nos olhos. Confirmou que fora noiva de Adrian e que nunca acreditara em sua partida voluntária. Disse que guardava cartas antigas, onde Adrian confessava medo das manipulações do irmão. A confissão trouxe peso moral ao que Poirot já havia provado com lógica. A sala mergulhou em silêncio. Edmund perdeu a postura altiva. Murmurou que fizera apenas o necessário para proteger o nome da família, mas ninguém se convenceu. Poirot concluiu: a proteção não é desculpa para a usurpação. A justiça não se satisfaz com aparências. O que é falso deve ser revelado para que a ordem se restabeleça. Em seguida, Poirot entregou os fatos às autoridades locais que já haviam sido informadas de suas descobertas. O inspetor, que acompanhava discretamente a investigação, confirmou a necessidade de reabrir antigos registros e averiguar a legalidade da posse da mansão. Edmund foi colocado sob vigilância e Harold, pressionado, admitiu que ajudara a encobrir documentos relacionados à herança. A restauração da ordem não significava apenas punição. Lady Margaret recuperou a chance de reavaliar seus investimentos. O coronel Spencer, embora ressentido,
encontrou na verdade a confirmação de sua desconfiança antiga. Isabela pôde enfim ver reconhecida a injustiça que lhe havia sido imposta. Até os criados, Jenkins e Clara, sentiram-se livres do fardo de guardar silêncios incômodos. Poirot, no final, comentou comigo: Barnes, a justiça não é apenas condenar o culpado, é devolver clareza onde havia sombras. Hoje, a mansão pode voltar a respirar, pois a mentira foi desmascarada, o equilíbrio foi restaurado. Assim, o caso não terminou apenas com a resolução de um roubo ou de uma intriga. Terminou com a reafirmação de que a verdade, mesmo enterrada por anos, sempre encontra caminho para se impor. E na mansão Holloway, a revelação foi o primeiro passo para reconstruir não apenas paredes de pedra, mas também a confiança abalada pelo peso da corrupção. A revelação conduzida por Poirot alterou para sempre o destino da mansão Holloway. A reunião no salão principal não apenas expôs a farsa construída por Edmund, mas também desatou os nós que mantinham todos presos a mentiras, dívidas e lealdades equivocadas. O silêncio que seguiu a confissão de Harold e a derrota de Edmund não foi apenas de choque, foi de libertação. As autoridades locais, notificadas por Poirot, assumiram a investigação formal. Documentos escondidos no escritório de Edmund foram recuperados, confirmando manipulações na herança e transações ilegais. O nome Holloway, até então sustentado pela imponência da mansão, passou a carregar o peso de um escândalo. Edmund foi afastado do controle imediato da propriedade e ficou sob custódia preventiva, aguardando julgamento. Sua imagem de anfitrião elegante ruíra de forma irreversível. Harold, quebrado pelo peso da lealdade mal direcionada, admitiu que durante anos encobrira decisões do primo. Sua confissão aliviou parte da tensão, mas também o colocou diante de consequências. A dependência que o prendia a Edmund transformou-se em fardo público. Apesar disso, Poirot destacou: Monsieur Fenton é culpado de silêncio, mas não de sangue. Sua maior punição será viver com a memória do que defendeu. Lady Margaret Ashford, embora afetada financeiramente, saiu fortalecida. Suas suspeitas estavam corretas, e sua posição de investidora cautelosa lhe deu margem para negociar a recuperação de parte de seus recursos. Tornou-se uma das vozes a exigir auditoria sobre os bens da família. O coronel Spencer, por sua vez, encontrou satisfação em ver sua desconfiança confirmada. O homem que sempre acusara Edmund de oportunismo agora tinha provas para sustentar seu desprezo. Isabella Moore foi talvez a que mais sentiu o impacto da resolução. O reconhecimento da injustiça contra Adrian devolveu-lhe dignidade. A revelação de que Edmund havia manipulado a herança e usurpado o lugar do irmão fez eco às cartas que guardara em silêncio por tantos anos. Para ela, não se tratava apenas de um acerto de contas financeiro, mas de uma reparação moral. Sua postura, antes retraída, agora refletia alívio. Os criados também se viram libertos. Jenkins, que carregara em silêncio memórias da noite em que Adrian partira, agora podia falar sem medo. Clara, a jovem camareira, ganhou coragem para apoiar Isabella de forma aberta, sem receio de retaliações. A estrutura de silêncio que sustentava a mansão havia sido demolida junto com a farsa de Edmund. Poirot, em sua análise final, destacou que a restauração da ordem não era apenas questão de punir os culpados. Era também devolver clareza ao que havia sido distorcido. Uma sociedade, Barnes, disse-me, vive de confiança.
quando a confiança se rompe, a ordem desaparece. Aqui o que devolvemos não foi apenas a justiça, mas a possibilidade de que esta casa e estas pessoas sigam sem as correntes da mentira. Os símbolos tiveram papel essencial no desfecho. O estojo de prata, finalmente encontrado no cofre do escritório de Edmund, não era apenas objeto de herança, representava a ligação entre gerações. Ao escondê-lo, Edmund tentara apagar a memória do irmão e legitimar sua posição como único herdeiro. Sua descoberta, portanto, foi mais que prova material. Foi a demonstração de que a verdade não poderia ser enterrada. Com a saída de Edmund, o futuro da mansão Holloway entrou em discussão. Lady Margaret sugeriu que a propriedade fosse administrada por um conselho até que as questões legais fossem resolvidas. O coronel apoiou a ideia desde que houvesse transparência. Isabela, mesmo sem interesse em fortuna, aceitou participar do processo para garantir que a memória de Adrian fosse respeitada. O equilíbrio começava a ser restabelecido, ainda que sob vigilância. Poirot, ao encerrar o caso, não celebrou com triunfos. Sua postura era serena, quase reflexiva. Barnes, comentou comigo enquanto deixávamos a mansão, não há vitória em revelar que irmãos se destruíram pela ambição. Há apenas a constatação de que a ganância pode corromper o sangue e que a lealdade mal colocada pode arruinar destinos. Mas há também esperança. Ao restaurar a ordem, oferecemos chance de recomeço. A mansão Holloway permaneceu como símbolo. Para os moradores da região, deixou de ser apenas o casarão imponente coberto de era. Tornou-se lembrança de que até as paredes mais sólidas podem esconder rachaduras invisíveis. O caso serviu como lição de que o poder construído sobre mentiras sempre desmorona. No caminho de volta, enquanto o carro se afastava pela estrada sinuosa, olhei para trás e vi as luzes da mansão se apagarem pouco a pouco. A neblina voltava a cobrir os jardins e a casa desaparecia na escuridão. Poirot, ao meu lado, permanecia em silêncio, até que murmurou: "Mon ami, não é a riqueza, mas a verdade que sustenta um lar. Quando a verdade se esconde, tudo mais é apenas fachada." Com essas palavras, compreendi que o caso não era apenas sobre herança, corrupção ou segredos familiares. Era sobre identidade, lealdade e justiça. Poirot havia devolvido clareza onde reinava a sombra e, ao fazê-lo, mostrara mais uma vez que suas pequenas células cinzentas eram capazes de restaurar a ordem não apenas da lei, mas da própria vida daqueles que dele necessitavam. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Nos vemos na próxima investigação.